Olá, meus amores! Sexta-feira chegou, isso mesmo. E hoje, sexta-feira, como vocês sabem, nós teremos duas videoaulas. A nossa videoaula de língua portuguesa e a nossa videoaula de cidadania, moral e ética. Essa videoaula de agora é a nossa de língua portuguesa. E em língua portuguesa de hoje, nós vamos rever e complementar um pouco mais sobre o conteúdo de quarta-feira. Vocês lembram qual foi o conteúdo de quarta-feira? Quem é que lembra aí? Digam para mim. Quem é que lembra? Eu sei que alguns lembraram aí, mas outros não lembram mais. Mas não tem problema. Hoje nós vamos relembrar, certo? Para que você não esqueça. Nós vamos relembrar, falar um pouco mais sobre esse assunto, para que vocês aprendam ainda mais. Tia, mas é um assunto difícil? Não, gente, não é um assunto difícil, mas você tem que ficar estudando ele. Por quê? Porque tem nomes que são mais difíceis que você não consegue identificar o que aquele nome significa se você não tiver estudado. Então, por isso que é importante o estudo de vocês diário. As videoaulas são importantes. Por quê? Porque aqui na videoaula a tia está apresentando o conteúdo, a tia pode até estar tirando as dúvidas que podem surgir aí na cabeça de vocês. Mas vocês têm que assistir às videoaulas, têm que fazer as atividades. Quanto mais vocês exercitam sobre aquele conteúdo, mais vocês aprendem. Então, vamos colocar os nossos slides para vocês acompanharem. Hoje vocês têm tarefinha no caderno, a atividade de hoje é no caderno, certo? Para que vocês treinem ainda mais a letra de vocês, treinem sobre o conteúdo. Tudo isso é importante para vocês. Vamos lá juntos comigo colocar os slides, certo? Para que vocês possam acompanhar. E língua portuguesa, professora Regiane, segundo ano, 11 de junho de 2021. Gênero do substantivo, esse é o nosso conteúdo que foi quarta-feira e hoje novamente. Quem é que lembra o que é que significa isso? O que é gênero do substantivo? No português, existem dois gêneros gramaticais. Lembrando que aqui nós estamos estudando gramática. Então, no português, existem dois gêneros gramaticais. O gênero masculino e o gênero feminino. Então, o gênero do substantivo está ligado aí ao masculino e ao feminino. Como conseguimos identificar se o substantivo é masculino ou feminino? Vocês lembram dessa regrinha? Como é que eu sei que o sapo é masculino? Como é que eu sei que o sapo é masculino? A rã é feminina. Como é que eu sei que a rã é feminina? Tia, o gavião e a pulga é o masculino ou feminino? Não, gente. De um lado, a tia colocou algumas palavras aleatórias masculinas e do outro lado, a tia colocou algumas palavras aleatórias femininas, para que vocês consigam identificar. Vamos ler o lado masculino. Esse daqui primeiro, ó. O sapo, o gavião, o besouro, o pernilongo, o rouxinol, o tatu e o jacaré. Como é que eu sei que essas palavras são masculinas? Por conta do O, que está à frente de cada uma das palavras. O sapo. Identifica aí que essas palavras elas são masculinas. Agora vamos ler a coluna feminina, dos nomes femininos. A rã, a pulga, a águia, a tartaruga, a mosca, a borboleta, a zebra. Como é que eu sei que esses nomes são nomes femininos? Por conta da letrinha A que vem na frente delas, dessas palavras. Será que é o rã? Não, é a rã. E o A identifica aí as palavras que são femininas.
E o O, palavras masculinas. E não seria a sapo. Não, não existe a sapo. É o sapo. Então, essas letras servem aí para que vocês identifiquem o masculino e o feminino. Essa palavra é masculina por quê? Porque é o e não a. Se fosse a, era feminino. Agora aqui eu coloquei, certo? O masculino e o feminino na mesma palavra. O imigrante, a imigrante. Aqui vocês observam que só mudou o artigo. Só a vogal. O e a. O indígena e a indígena também. O paciente, a paciente. Este artista, esta artista. Aquele rival, aquela rival. Belo jovem, bela jovem. Pianista famoso, pianista famosa. Cliente apressado, cliente apressada. Colega estudioso, colega estudiosa. Então, se vocês observarem, o masculino... se vocês observarem, essas palavras, elas servem tanto para o masculino quanto para o feminino. Nós devemos sempre prestar atenção qual é a palavra que está vindo juntinha com ela, para saber se está falando sobre masculino ou se está falando sobre feminino. Por exemplo, pianista famoso. Esse pianista é um homem ou esse pianista é uma mulher? Eu vou olhar para outra palavrinha que está aí ao lado. Famoso. Então, pianista famoso é um homem, então é masculino. Então, existem palavras que servem tanto para o masculino quanto para o feminino. Nós devemos só observar as palavras que estão acompanhando. Aqui nós temos mais palavras masculinas e femininas, certo? Para trabalharmos. Por quê? Porque é importante. Na página 113 do livro de vocês também tem uma tabela bem grande com vários nomes que vocês devem estudar. Vamos lá aqui, masculino e feminino. Genro, nora, zangão, abelha. Existem alguns que são mais fáceis, por quê? Porque vocês já conhecem. Mas existem outros que os nomes são desconhecidos por vocês, então se torna um pouco difícil. Mas se você estudar, você vai conseguir ali identificar qual é o masculino e o feminino de cada um. Boi, vaca. Cavalo, égua. Homem, mulher. Cavaleiro, amazona. Cavalheiro, dama. Agora é sua vez. Vamos completar com a, o ou a, certo? Genro é o genro ou a genro. O é uma palavra masculina. O sapato ou a sapato? O sapato. Abacate. O abacate ou a abacate? O abacate. A cobra ou o cobra? A cobra. O livro ou a livro? O livro. O cadela ou a cadela? A cadela. Urso. O ou a? O. Flor. O ou a? A, flor. Escola. O ou a? A. E ave. O ou a? O ave ou a ave? A ave. Então, se vocês observarem que eu coloquei nome de objetos, de animais também, para quê? Para que vocês pudessem identificar palavras masculinas e palavras femininas. Aqui no gênero, nós não trabalhamos apenas assim,
homem e mulher. Não, nós identificamos masculino e feminino, se aquela palavra é palavra masculina ou uma palavra masculina, e também identificamos esses casais. Aqui, por exemplo, a lousa. Lousa é uma palavra feminina. Milho. O milho é uma palavra masculina. Bandeirinha. A bandeirinha. Então, é uma palavra feminina. Existem substantivos usados tanto para o masculino quanto para o feminino, como nós vimos lá no início. Aqui temos alguns. Só que esse daqui, certo, gente? Ele não muda o artigo. Ele não vai mudar a letrinha. Vai servir tanto para o homem quanto para a mulher. Tanto para o masculino quanto para o feminino. O cônjuge, a criança. A criança, se eu falar, olha, aquela criança, eu posso estar falando com um menino, eu posso estar falando com uma menina. Então, existem palavras que não mudam o artigo, não é o criança, porque é um menino, não. É a criança, tanto para o masculino quanto para o feminino. A criatura, ou defunto, ou gênio, ou ídolo, o indivíduo, o membro, o monstro, o neném, a pessoa. A baleia macho ou fêmea. Como vocês sabem, para indicar o masculino e o feminino de alguns animais, é utilizado a palavra macho ou fêmea. Então, é a baleia macho ou a baleia fêmea. A águia macho ou a águia fêmea. O mosquito macho ou o mosquito fêmea. Então, nós identificamos aí alguns animais por macho ou fêmea. Vamos completar algumas frases. Saiu para pescar. Ele adora fazer esse tipo de atividade. Como é que nós podemos completar essa frase aqui, gente? Pode ser sim. Cada um de nós vamos ter, certo? Oh, desculpa. Cada um de nós vamos ter algumas respostas diferentes. Por isso que eu não coloquei aqui nas nossas slides a resposta. Por quê? Porque aqui nós temos que saber como é que nós vamos completar essa frase. Por exemplo, eu vou completar assim. O homem saiu para pescar. Ele adora fazer esse tipo de atividade. Por que é que eu coloquei o homem? Porque lá depois do ponto final diz assim, ele. Ele é masculino. Eu não poderia colocar a mulher saiu para pescar. Ele adora fazer esse tipo de atividade. Não, porque teria que ser ela. Então, eu sei que nesse tracinho eu vou colocar alguma palavra masculina, porque vai se tratar de algo masculino. Poderia ser João, poderia ser um nome aí masculino também, não teria problema. Por isso, como eu falo para vocês, não coloquei a resposta. Sob aplausos, retirou-se emocionada da sala de concerto. Sob aplausos, a pianista retirou-se emocionada da sala de concerto. Por que é que é a? Porque ela saiu emocionada. Então, eu sei aí que é feminino. Não seguiu as suas orientações e teve que ser internado novamente. O paciente não seguiu as suas orientações e teve que ser internado novamente. Porque teve que ser internado novamente. Então, eu sei que internado está se referindo a masculino. Foi procurado com urgência para atender seu paciente. O médico foi procurado com urgência para atender seu paciente. Por que é o? Porque foi procurado. Procurado se trata de algo masculino. Reescreva as frases substituindo o nome destacado pelo feminino. Nós devemos observar.
toda a frase, se eu for trocar essa palavra masculina por feminino, toda a frase vai sofrer alguma modificação. Por exemplo, o item A diz assim: o homem entrou no banheiro. Como é que fica? A palavra destacada é homem. Qual é o feminino de homem? Mulher. Eu vou colocar o mulher entrou no banheiro? Não. Então, por isso que eu digo para vocês que vocês têm que observar. A mulher entrou no banheiro. O item B, o gato mia no telhado. A gata mia no telhado. O jogador fez um gol. A jogadora fez um gol. E agora vamos para as nossas atividades, certo? Nossa atividade de hoje, como eu falei para vocês, é no caderno. Caprichem na letrinha de vocês. Quando finalizarem, mandem lá no grupo para eu ver, principalmente quem está só online. Por quê? Porque eu vejo lá como é que vocês estão, desculpa, se vocês têm alguma dificuldade, né, nesse conteúdo, eu consigo observar essas coisas de acordo com as fotos que vocês me mandam. E nós temos aqui, certo? São 5 questões do nosso caderno sobre esse assunto de gênero do substantivo. Centro Educacional Trem da Alegria, nome, professora, data 11/6/2021. A primeira questão diz assim: complete com o ou a antes dos substantivos. Aqui você vai identificar quais são masculinos e quais são femininos, colocando o a ou o o. Segunda, a Arca de Noé levou os animais em casal. Ajude Noé a formar os pares de animais. O macaco Iá, o boi Iá, o cavalo Iá, o cachorro Iá, o bode Iá. Vocês vão colocar aqui o feminino dessas palavras, desses animais aí. A terceira questão diz: ordene as sílabas e encontre substantivos masculinos. Vocês vão ordenar aí as palavras dos itens A, B, C e D e vão achar substantivos masculinos. Quarta questão: observe as frases e classifique o substantivo destacado em masculino ou feminino. O ator estreou na peça. Ator está sublinhado. Minha professora é muito legal. E o C, Bruno ganhou uma bola de sua mãe. Mãe também está sublinhada. Então, você vai dizer se essas palavras que estão sublinhadas são masculina ou feminina. E a última questão, circule de azul as palavras masculinas e de vermelho as femininas. Nós temos aí as palavras dama, ovelha, leitor, mulher, aluno, carneiro, galo, campeão e nora. Você vai circular de azul as palavras masculinas e de vermelho as femininas. Então, gente, essa é a nossa atividade de hoje do caderno, certo? Caprichem aí, façam bem direitinho. Se quiserem pesquisar alguma coisa, na página 112 e 113 do livro de vocês tem, certo? Sobre esse conteúdo. Você pode colocar lá, observar. Ah, tia, eu não sei o feminino dessa palavra. Você pesquisa lá na página 113 que tem uma tabelinha com palavras masculinas e o seu feminino. Então, vocês observam lá, certo? Caprichem e um beijão para vocês, meus amores. Até mais. Tchau, tchau.